Amigos e amigas, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nas minhas mídias digitais, @Paulo Roberto Maciel, Maciel 7919 no YouTube, @Paulo Roberto Maciel 6 no Instagram, repórterpaulomaciel.blogspot.com para ir direto ao meu blog. Também tem o facebook.com/Paulo Maciel da rádio. Endereço geral, Paulo Roberto Maciel, e você chega lá. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 5 de junho de 2026, sexta-feira, dia de São Bonifácio, bispo e mártir, dentro da 9ª semana do tempo comum, no ano litúrgico A. A cor é vermelha. No rito temos o ofício da memória a esse santo, né? São Bonifácio, bispo e mártir. Depois das leituras, nós vamos transmitir aqui uma biografia do santo homenageado. Primeira leitura da carta de São Paulo a Timóteo, a segunda carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos do 10º ao 17. Caríssimo, tu me tens seguido fielmente no ensino, no procedimento, nos projetos, na fé, na paciência, no amor e na perseverança, nas perseguições e sofrimentos que suportei em Antioquia, Icônio e Listra. E que perseguições sofri! Mas de todas elas o Senhor me livrou. Aliás, todos os que quiserem levar uma vida fervorosa com Cristo Jesus serão perseguidos. Os homens maus e sedutores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Permanece firme naquilo que aprendeste e aceitaste como verdade. Tu sabes de quem o aprendeste? Desde a infância, conheces as Sagradas Escrituras. Elas têm o poder de te comunicar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para argumentar, para corrigir e para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e qualificado para toda a obra. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, Salmo 118 na Bíblia Vulgata ou 119 na de Jerusalém. Versículos 157, 160, 161, 165, 166, 168, o refrão é o 165a. Os que amam vossa lei têm grande paz. Repetamos! Os que amam vossa lei têm grande paz. Tantos são os que me afligem e perseguem, mas eu nunca deixarei vossa aliança. Os que amam vossa lei têm grande paz. Vossa palavra é fundada na verdade, os vossos justos julgamentos são eternos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os poderosos me perseguem sem motivo, meu coração, porém, só teme a vossa lei. Os que amam vossa lei têm grande paz. Os que amam vossa lei têm grande paz, e não há nada que os faça tropeçar. Os que amam vossa lei têm grande paz. O Senhor, ó Senhor, de vós espera a salvação, pois eu cumpro sem cessar vossos preceitos. Os que amam vossa lei têm grande paz. Serei fiel à vossa lei, vossa aliança. Os meus caminhos estão todos ante vós. Os que amam vossa lei têm grande paz. Repetamos! Os que amam vossa lei têm grande paz. Vamos agora ao Evangelho. Vamos aclamá-lo e depois proclamá-lo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Quem me ama realmente guardará minha palavra e meu Pai o amará, e a ele nós viremos
e a ele nós viremos. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, purificai, Senhor, minha mente, meus lábios e meu coração, para acolher vossa palavra e que ela produza frutos na minha vida. Naquele tempo, Jesus ensinava no templo, dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha, vamos ver aqui a explicação na Bíblia Pastoral de 1990. Vamos ver se tem uma explicação espiritual, né? Às vezes é mais social nesta Bíblia. O título Filho de Davi indicava a origem e o projeto do Messias. O descendente iria refazer a família real e a glória do reino de Davi. Mas Jesus critica essa concepção do Messias. Jesus está acima de Davi e não veio instaurar uma monarquia, um governo nacionalista, um governo civil, um governo político, nada disso. Jesus é Deus. Veio falar sobre o reino de Deus para que nós nos salvássemos a fim de vivermos a próxima vida, depois dessa passagem efêmera pela terra. É a vida eterna que Jesus nos propõe. Essa vida aqui de nada vale. Vale sim, para que nós anunciemos o Evangelho para a salvação de pessoas que ainda não estão salvas. Aqui no Catecismo da Igreja Católica temos uma explicação para o Evangelho de São Marcos, capítulo 12, versículos do 35 a 37. Jesus confirma que Deus é o único Senhor e que é preciso amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todo o espírito e com todas as forças. Ao mesmo tempo, dá a entender que Ele mesmo é o Senhor, é Deus. Confessar que Jesus é o Senhor é o específico da fé cristã. Isso não contraria a fé em Deus único. Crer no Espírito Santo, que é Senhor e dá a vida, não introduz nenhuma divisão no Deus único. Então nós cremos firmemente, afirmamos simplesmente, que há um só verdadeiro Deus eterno, imenso e imutável, incompreensível para nós, né? Nós que usamos nem 10% da nossa mente, todo-poderoso e inefável. Deus é todo-poderoso e inefável. Nós não vamos compreender. Pai, Filho e Espírito Santo, 3 pessoas, mas uma essência apenas. Uma substância ou natureza absolutamente simples. Uma só natureza. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pessoas numa só divindade. Bem, agora vamos aos santos do dia, porque os santos do dia são importantes, uma vez que eles seguiram Jesus, morreram por Jesus até, como o santo de hoje, que foi mártir. 5 de junho é dia de São Bonifácio, bispo e mártir. Morreu em 754 em Dokkum, na Holanda.
Foi um monge proveniente da Inglaterra, enviado pelo Papa Gregório II à Alemanha para evangelizar, sendo bispo da cidade de Mogúncia, ou Mainz, em alemão, Mainz. Foi massacrado à espada em Dokkum, atual Holanda. De acordo com o site da TV Rede Século XXI, rs21.com.br, com a obra missionária de São Bonifácio, foi possível a organização política e social europeia de São Carlos Magno. Bonifácio, ou Winfried, pertencia a uma nobre família inglesa e nasceu em 673 ou 680. Professou a regra monástica na abadia de Exeter e de Nusslig, antes de dar início à evangelização das populações germânicas do além-Reno. Sua primeira tentativa de atingir a Frísia, nos Países Baixos, ali perto da Alemanha, foi em vão por causa da hostilidade entre o duque alemão Radbod e Carlos Martelo. Winfried fez então uma peregrinação a Roma e rezou no túmulo dos mártires a fim de obter as bênçãos do Papa. São Gregório II concordou com o impulso missionário e Winfried voltou à Alemanha. Parou na Turíngia, em seguida na Frísia, recentemente subjugada pelos francos, e ali ele operou as primeiras conversões. Então ele chegou a essa região e começou a converter pessoas ao cristianismo, ao catolicismo. Em 3 anos percorreu grande parte da Frísia, aliás, do território germânico. Percorreu grande parte do território da Alemanha, do território germânico. Os saxões, antigo povo germânico, responderam à sua pregação. Chamado a Roma, recebeu do Papa a consagração episcopal e o novo nome de Bonifácio. De volta à Alemanha, passando num bosque de Hessen, mandou derrubar um gigantesco carvalho ao qual pagãos atribuíam poderes mágicos, porque o consideravam a morada de um deus. O gesto foi considerado um desafio ao deus e os pagãos se aglomeraram para assistirem à vingança da divindade ofendida. Bonifácio aproveitou aquele momento para lhes comunicar a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Aos pés da árvore derrubada, edificou a primeira igreja dedicada a São Pedro. Antes de organizar a igreja na margem direita do Reno, pensou na fundação, entre as regiões de Hessen e Turíngia, de uma abadia que se tornasse o centro propulsor da espiritualidade e da cultura religiosa da Alemanha. Nasceu assim a célebre abadia de Fulda, comparável pela atividade e prestígio à beneditina de Monte Cassino. Como sede episcopal, escolheu a cidade de Mogúncia, mas expressou desejo de ser sepultado em Fulda. Já velho, retornou à Frísia e acompanhavam-no uns 50 monges. A 5 de junho de 754 havia marcado encontro com um grupo de catecúmenos em Dokkum. Era o dia de Pentecostes. No início da celebração da missa, os missionários foram assaltados por um grupo de frisões armados de espadas. Não temam, disse Bonifácio aos companheiros. Todas as armas deste mundo não podem matar a nossa alma. Olha que coisa bonita. Todas as armas deste mundo não podem matar a nossa alma. Quando a espada de um infiel estava para atingir seu corpo, ele tentou rebater com o evangelho, mas os adversários o derrubaram. Aliás, derrubaram o livro e cortou-lhe a cabeça. E ele acabou caindo realmente, né? Caiu morto. Bonifácio foi assim mártir católico de Cristo Jesus. Santos do dia 5 de junho são estes: São Marciano, São Nicandro e Santo Apolônio, mártires do século III.
foram torturados e confinados numa prisão no Egito e morreram vítimas do calor, fome e sede. Santo do dia 5 de junho, Santo Elídio de Alvernia, bispo, morreu em 384. Foi bispo de Clermont, na França. Foi chamado a Trèveris, na Alemanha, pelo imperador Máximo, para liberar sua filha de um espírito imundo. Morreu na viagem de regresso. São Doroteu de Tiro é santo do dia 5 de junho. Ele foi bispo e mártir, morreu no século IV. Ainda presbítero, ou seja, padre, sofreu muitas perseguições no tempo do imperador Diocleciano, mas conseguiu sobreviver até os 107 anos. Olha, viveu bastante. Neste ano, foi então martirizado em Tiro, no Líbano, durante o reinado de Juliano. Santo Eubano, bispo, Santo Adelário e 9 companheiros mártires são santos do dia 5 de junho. Morreram em 754. Obtiveram a palma do martírio junto com São Bonifácio na Frísia, atual Holanda. São Franco Eremita, santo do dia 5 de junho. Morreu no século XII. Levou uma vida de contemplação e penitência numa estreita gruta perto de Acerdi, na Itália. Santo do dia 5 de junho é São Lucas Fubaloan, presbítero e mártir. Morreu em 1840. Foi decapitado em Hanoi, no Vietnã, continente da Ásia. Isto aconteceu durante a perseguição do imperador Minh Mang. Bem-aventurado do dia 5 de junho é o beato Sancho, mártir, morreu em 851. Olha, esse beato, bem-aventurado Sancho, era um menino, um rapazinho, adolescente. Olha, um jovem martirizado pelos sarracenos, os muçulmanos árabes. Isto aconteceu em Córdoba, na Espanha, porque Sancho declarou-se cristão. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus, é o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde as nossas perguntas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos, suplicamos, oramos pedindo algo. Sim, não ou esperem. Qualquer das 3 devemos acatar. Afinal de contas, Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Até na terra, nosso pai, nossa mãe, nosso patrão nos dão um não. Imagine Deus, que é onisciente, que sabe tudo. Eu já recebi muitos nãos de Deus e confesso que logo que recebi os nãos, não entendi, não fiquei satisfeito, mas com o passar do tempo eu fui refletindo e vi que os nãos que Deus me deu no passado foram as melhores coisas para a minha vida. Eu poderia nem estar mais aqui se recebesse sims. Os nãos foram providenciais de Deus. E agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final, esteja preparado. Arrependa-se dos seus pecados para não morrer em pecado grave. Seja batizado e creia em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, o Pai, Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo, nosso Consolador. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel Maciel. No YouTube, @Paulo Roberto Maciel Maciel 7919. Tem liturgia, notícias, pastoral da sobriedade e muito mais.